Queridos, quanto a nós vamos ter uma palavra agora do Senhor para a nossa vida. E eu convido aos irmãos, os queridos, que abram a sua Bíblia em Jó. Por gentileza, Jó capítulo 1. Nós vamos ler apenas 3 versículos deste livro, um tanto grande, mas esses 3 versículos aqui já vai nos dar uma diretriz, porque é o resumo do livro. Jó capítulo 1, versículos de 1 a 3. Diz assim a palavra do Senhor: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muito numeroso o pessoal ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. Meus queridos, nós vamos hoje aprender um pouquinho sobre a vida de Jó, sobre Jó. Sábado nós aprendemos sobre Jeremias, com o nosso mais novo pregador, senhor Nicolas. Deus abençoe, querido, mais uma vez. Estamos recebendo ali o Evandro. Seja bem-vindo, Evandro. Se sinta à vontade, se sinta em casa e volte sempre. Que Deus te abençoe. Evandro é o esposo da nossa irmã Sara, o pai do Nicolas, que já está conosco, nos alegrando aqui, congregando conosco. Que Deus abençoe, família. Então, queridos, nós vamos aprender com Jó. É interessante que esse versículo 1 já diz tanta coisa sobre Jó, Olha, havia um homem na terra de Uz. Essa terra de Uz aqui, ela ficava exatamente ali naquela região da Babilônia, onde Abraão morava, em Ur, perto de Ur dos Caldeus. E a gente olhando a literatura desse livro, e os escritores concordam, os comentaristas, ele foi escrito na época dos patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó. Fica fácil de saber por causa da literatura, a forma que eles viam a riqueza através de animais, e a cultura da época era exatamente essa cultura. Não se sabe quem escreveu, a data exata, mas foi nessa época dos patriarcas. E é interessante que o autor começa dando um testemunho de Jó. Que testemunho bonito, Ele diz que Jó era reto, temente a Deus e íntegro. Ele era íntegro, inteiro, era reto, se conduzia na justiça e temente a Deus. E não era apenas isso, diz que ele era um homem, ele era maior do que todos do Oriente. O mundo nessa época era aquela região ali. Então ele era a pessoa mais crente, mais fiel, mais temente a Deus. Mas ele não era a pessoa simplesmente mais temente a Deus, ele era o mais rico do Oriente. Ele era ainda o mais família também. Esse homem era rico, ele fala que os bens dele, ninguém tinha tanta coisa nessa época. Ele tinha 1.000 bois, ele tinha 500 jumentas, ele tinha 7.000 ovelhas, ele tinha 3.000 camelos, ele tinha muitos e muitos servos. Então ele era o homem mais temente a Deus, mais fiel a Deus, o homem mais rico, o homem mais íntegro, o homem mais família. Porque ele tinha 10 filhos, ele tinha 7 filhos e 3 filhas, e diz que ele, quase que todos os dias de madrugada, ele levantava e sacrificava em favor dos filhos, dizia: talvez meus filhos tenham pecado em pensamento, no coração. Então ele era um homem família que mantinha sua família na presença de Deus. Então era de fato um homem exemplar. Num certo dia, queridos, Deus reuniu os seus filhos no céu para um conselho, para tratar dos assuntos, os assuntos celestiais. E esses filhos de Deus certamente são os anjos, porque nos céus, querido, não tem Deus e os anjos. A Bíblia não fala de uma outra criatura que habite no céu. Você já parou para pensar nisso?
Tem nas literaturas apocalípticas, né, aqueles seres estranhos, aquilo lá é para retratar alguma coisa. Então, aquele ser de 7 olhos é o Espírito Santo, anciãos de dia, para simbolizar a igreja. Então, lá nos céus existe Deus e anjo. Então, esses filhos de Deus certamente eram os anjos, não é? Mas nessa reunião, Satanás estava no meio deles. Se bem que Satanás também é um anjo, né? Um anjo caído, mas é um anjo. E se Deus permitir, ele pode fazer muitas coisas, Deus permitindo. E ele estava ali na reunião, naquela reunião. E Deus vendo Satanás falou: Satanás, você está aqui? De onde você vem? O que você tem feito ultimamente? E ele disse: eu venho, eu estava passeando na terra lá e rondando por ela lá, estava observando. Ele falou: você estava observando, então você viu meu servo Jó. E agora já não é mais o autor do livro que dá testemunho de Jó. Agora é o próprio Deus. Deus dá testemunho de Jó. Ele diz: você observou meu servo Jó, homem íntegro, temente a Deus. Na terra não tem um homem tão íntegro como esse, tão fiel a mim, tão crente. E Satanás poderia ter dito: não, eu não vi não, eu estava envolvido com outras coisas lá e acabei que não vi esse tal de Jó. Mas ele retrata exatamente Jó, porque ele vê, ele está observando, ele vê o íntegro também. Satanás observa todo mundo. E ele diz: mas também pudera. Você dá tudo para ele, você cerca ele, protege ele é o mais rico lá, enfim, dessa forma, é por isso que ele te serve. O que Satanás está deduzindo? Satanás está deduzindo que esse negócio de servir a Deus, religião, salvação, isso é uma grande farsa, isso é uma negociata. Ou seja, Jó servia a Deus barganhando, porque Deus dava os bens para ele. Jó descobriu que uma coisa boa, era bom servir a Deus, essa tal de religião, isso dá lucro. Isso a pessoa se dá bem, e ele estava se dando bem com esse negócio. O problema é que se Jó era o mais justo e os outros, imagina os outros. Era isso que ele estava fazendo. E aí Deus disse: então você pode tirar tudo dele, não toque nele, não trisque o dedo dele, mas você tire tudo. Ele falou: porque se tirar, Satanás falou, se você tirar tudo, ele vai blasfemar na sua cara. Era exatamente isso que que Satanás estava deduzindo, que é tudo uma farsa. Negócio de salvação, de religião, que as pessoas não servem a Deus só porque Deus é Deus, porque ama a Deus. Mas ele quer alguma coisa. Se ele serve a Deus, ele quer alguma coisa em troca. A partir desse momento, Jó passa a ser o advogado de Deus, advogado da postura de Deus, da reputação de Deus. Muito sério isso, hein? A resposta de Jó é grande. Imagina se Jó pisa na bola agora, ele sendo representante de Deus, aí ficaria provado. E Satanás, eu tinha certeza que ia ganhar. Eu falei, lá do céu eu torci, eu peguei a terça parte dos anjos lá e eu aluguei eles. Na terra eu aluguei Adão e Eva. Agora Jó também. Então, aí ele diz que imediatamente ele desceu e já começou a entrar em ação. Lá um belo dia, Jó está lá na sua casa. Os filhos de Jó estavam reunidos na casa do mais velho, porque diz que eles sempre reuniam na casa, nas festas dos irmãos e comiam, eram muito unidos, as irmãs, né, esses 10 filhos, e nesse dia eles estavam reunidos lá, festejando talvez o aniversário do primogênito, quando chega um servo correndo apavorado e diz para Jó, Jó, é o seguinte, eu estava com os outros servos lá, arando a terra com os bois, o jumento estava por perto, de repente veio um bando de sabeus e levou tudo, levou todos os seus bois, seus gados, levou as jumentas também, matou todos os servos e só escapou eu para vir te contar. Ele não tinha terminado ainda de falar, quando chega correndo outro servo e disse, Jó, eu não te conta maior. Estávamos lá pastoreando o seu rebanho, as suas 7.000 ovelhas, estava todo mundo reunido, todas as ovelhas, quando desceu o fogo do céu, uns raios lá e queimou as ovelhas, queimou os servos e eu consegui escapar para te trazer essa nova. E ele não tinha terminado de falar, chega o outro, tudo assim, e diz, olha, eu sinto muito em dizer, mas nós estávamos lá com os camelos, cuidando de todos os seus camelos, de repente veio um bando
e matou todos os servos e levou todos os seus camelos, e sobrou só eu para contar. Não havia acabado de contar a tragédia para Jó, quando chega mais um servo e disse: Jó, seus filhos estavam reunidos numa festa, comemorando ali, quando veio um vento terrível, um redemoinho, uma coisa inexplicável, e deu no telhado da casa, derrubou o telhado e matou seus 7 filhos. Quando disseram isso, diz que Jó raspou a cabeça, rasgou a roupa e colocou a boca no pó e adorou a Deus. Ele adorou a Deus. E tudo ele disse: eu cheguei nu para cá, para a terra, e eu vou embora nu. O Senhor deu, o Senhor tirou. Bendito, louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. E nesse interregno aí, Deus faz outra reunião e convoca novamente os seus filhos nos céus, e lá está Satanás. E Deus se dirige a Satanás da mesma forma: pois é, Satanás, o que você está fazendo aqui? Como é que estão as coisas? Ele disse: você vem de onde? Ele disse: eu venho da terra, de rodear a terra e passear por ela. E ele disse: observaste meu servo Jó? Já não estou irônico com Satanás. Você observaste meu servo Jó, homem íntegro, temente a Deus, que se desvia do mal. Não há um homem tão íntegro, embora você tenha feito com que eu me instigado a prejudicar o meu servo sem razão, sem causa. E ele permanece. Aí Satanás fala: mas sabe por que isso? É porque ele está com saúde. Satanás continua insistindo ainda. Ele entendia que se a pessoa servia a Deus por saúde, era uma barganha. O Senhor me dá saúde física, e aí eu sirvo o Senhor. Era a motivação de Jó, porque a saúde é muito importante, né? Até hoje tem pessoas que vão na igreja só para saúde, sabia? Alguns para receber bênção e para receber saúde, coisas materiais, né? Não existe nada novo na face da terra. Ele não vai na igreja porque é gostoso ficar pertinho de Deus, sentar no colo de Deus, aquele prazer que um filho tem de estar pertinho da mãe, do pai, não é aquela coisa gostosa, não é isso que ele sente. A motivação dele é porque ele quer uma cura. Ele precisa de uma cura, ele quer um emprego, ele quer uma bênção. Não que isso seja errado. A gente vem, ora, e Deus abençoa, e Deus cura, e Deus prospera, mas essa nunca deve ser a motivação. Imagina você quer uma pessoa, um amigo, uma pessoa que diz que te ama, e só aproxima de você querendo alguma coisa, seja qual for. Como você quer, como eu quero alguém que, apesar de eu não ter nada para oferecer, ele gosta de ficar perto de mim, ele sente bem, é gostoso ficar perto de mim. Ora, a pessoa aproximar de Deus só para alguma coisa, eu ainda ficar pregando isso, né, o tempo todo, eu não falo que é para ficar gostoso, é gostoso ficar perto de Deus, de adorar a Deus, de servir, de trabalhar na obra de Deus, de carregar a minha cruz. Não, eu só ofereço coisas. Então é isso que Satanás pensava, que todo mundo era assim, que não tinha na terra alguém que amasse Deus só porque Deus é Deus. Então ele não convenceu, falou: então é por causa da saúde. Só pode ser. E aí o Senhor falou: então você toca na saúde dele, mas não tira a vida dele. É interessante que, né, Deus é soberano, Satanás só faz o que Deus permitir. Deus é Senhor até no inferno. Satanás voltou, e Jó ali sem nada, foi muito terrível, queridos. Vocês imaginam, não quero entrar aqui na vida de Jó assim, né, criar um drama, mas imagina enterrar 10 filhos no mesmo dia. Já perdeu tudo, como é que Jó volta para casa, aquele tanto de caixão ali, todos os seus filhos, num dia só ele perde tudo, como é que fica o psicológico, o emocional de um cara desse? Que tamanha fé, que fidelidade. Diz que ele adorou o Senhor e permaneceu firme. E ele está lá naquela pobreza toda, naquele desespero, de repente começa a aparecer umas manchas vermelhas, e ele começa a coçar essas manchas, e elas começam a criar uns caroços, né? E eles estouram, começa a sair pus. E a palavra de Deus diz que Satanás lançou sobre Jó uma praga, desde da sola do pé até a cabeça,
né? E começou aquilo sair pus e apodrecer, a pele dele apodrecer, aquilo coçava terrivelmente e doía, e ele não aguentando mais, a carne ficou em estado de putrefação, atraiu os vermes, e a coceira terrível, ele arrumou um caco para se coçar e sentou num monte de cinza ali. E se a gente continuar lendo, não é, o que diz os seus amigos que vieram para consolar, e ele mesmo vai dizendo, né, o sofrimento de Jó, e aí ele foi emagrecendo e ficou só a pele e o osso, e todo mundo não quis, ele ficou repugnante, mal cheiroso e terrível, ninguém reconhecia ele, a coisa era tão terrível que veio 4 amigos dele, 3 amigos, né, para consolá-lo, e diz que viu, não reconheceu, mas quando reconheceu, diz que choraram desesperados da situação de Jó, e diz que chegou diante de Jó e não disseram nada, ficou uma semana em silêncio. Tamanho era o sofrimento de Jó, não é a dor de Jó, a sua mulher o abandonou, ele foi totalmente abandonado, e ela disse: você amaldiçoa esse seu Deus e morra, para você descansar, xinga ele, amaldiçoa ele e morra, porque se ele amaldiçoar seria apedrejado, né? E ele ali sofrendo, não é? E questionava a Deus, ele desejou morrer, ele falou, poxa, o sonho dele era ter um bom túmulo para ele descansar, a coisa que ele mais almejava, tamanho era o sofrimento de Jó, queridos. Mas o que podemos aprender com Jó? Esse livro, ele nos reporta a questão do sofrimento, né? É uma questão que ninguém entende, que ninguém compreende, né? Filósofos debruçam, teólogos, né? Essa questão que é terrível, são tantas coisas que causam sofrimento, não é? No ser humano, a guerra, a fome, a miséria, a violência, a corrupção, a crueldade, a doença no corpo e na alma, as perdas, né, a doença de um ente querido, a perda de um ente querido, e é tanta coisa, queridos. Essa aqui são algumas das coisas, doenças emocionais que dói mais às vezes do que doença física, né? Quando o auge da depressão, quanta dor emocional, quanto sofrimento que tem um ser humano. Esse livro de Jó faz a gente pensar sobre essas questões. Eu estava lendo um comentarista de filosofia e teologia, chamado R.N. Chaplin, ele escreveu alguma coisa sobre isso, sobre o questionamento das pessoas. Ele diz assim, ó, se existe um Deus que sabe tudo, que conhece até o futuro, que pode tudo, ele pode qualquer coisa, todo amoroso, então por que há tanta maldade e sofrimento neste mundo? Por que Deus permite o sofrimento? Por que o homem bom sofre? Então, é um questionamento, não é? A ciência, até a tecnologia tem trabalhado dias a dias para amenizar a dor, né, o sofrimento do ser humano. E, enfim, a gente fica pensando sobre o sofrimento, porque Jó, de fato, sofreu muito. E outra coisa, irmãos, eu sei que tem irmãos sofrendo aqui hoje, que precisam ser consolados por meio da palavra de Deus e precisam aprender com a vida de Jó, para lhe trazer um bálsamo, para dar a ele estrutura para passar por esses períodos de sofrimentos que são inevitáveis. Não adianta eu pregar aqui que você aceita Jesus, que você imediatamente vai ter uma redoma, você vai ficar dentro de uma redoma de vidro, e ali você não vai bactéria, qualquer coisa que venha no ar, não vai ter mais nada, e essa bolha ela é forte, se vir um carro bater nela, não vai te atingir, estou dizendo isso, não é ironizando, né? Se prega isso, que se você aceitar Jesus, acabou todos os problemas, não é por aí, você precisa ter estruturas, discernimento espiritual e força, para saber passar por essas lutas. O seu consolo é que o Senhor jamais te abandonará, estará presente, e isso é um período, é uma fase, é uma noite escura, e toda noite tem um amanhecer. Na noite ela não dura para sempre, o amanhecer logo vai brotar, e nesse período aí você tem que tomar cuidado, você não sabe, imagina Jó,
Jó, a responsa de Jó estava representando a dignidade da grandeza de Deus ali. Ele não podia vacilar, porque ele falou: olha, Satanás, pode provar, meu servo é fiel, ele é o nosso representante. Então, queridos, a gente pode pensar também em Jesus, né? Porque a gente fala, mas para Deus é fácil, né? Falar, ensinar sobre sofrimento, ele nunca sofreu. Agora você vê a importância da morte de Jesus, o sofrimento de Jesus. Ninguém sofreu como Jesus, a dor na cruz. Deus sofreu. Você não tem como falar isso que eu estou dizendo, que Deus está lá, Deus nunca passou por isso, que Deus passou, Deus sofreu com o ser humano, para que o ser humano não tivesse essa desculpa. Então esse negócio do sofrimento é coisa séria, e a gente passa sim. Se Deus sofreu, há um motivo para isso, uma coisa inexplicável que a gente não entende, mas é necessária. Quer dizer, a gente, quando vê o sofrimento, a gente vê a consequência do pecado, não é? Mas mesmo assim a gente não entende, que coisa terrível esse pecado, né? Trazer tanto sofrimento ao ponto do próprio Deus sofrer essas grandes dores. O livro de Jó mostra que o sofrimento nos faz conhecer mais de Deus e nos aproxima mais de Deus. Ele nos faz conhecer muito mais Deus e ficar perto de Deus. Foi isso que aconteceu com Jó, quando passou a sua luta. Ele diz: eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora meus olhos te contemplam, eu te conheço muito mais agora, eu tenho muito mais experiência, muito mais maturidade, sou muito mais útil para consolar as pessoas, mais autoridade para fazer isso, porque eu te conheço e eu já passei por todas essas lutas. Jó, queridos, foi escolhido para sofrer por causa da sua fidelidade a Deus. Jó foi escolhido por causa da sua fidelidade, não foi por causa de pecado, de punição, de provação, nada, foi por causa da sua fidelidade. Deus achou por bem mostrar que na terra havia alguém que o amava, alguém firme, que não iria momento algum negar, alguém que cria plenamente nele, que confiava nele, que acreditava nele, que amava ele independente de qualquer coisa. Então, ele para começar aprendendo de Jó foi escolhido para sofrer por causa, em primeiro lugar, da sua fidelidade. E o livro de Jó conforta o crente que sofre, ele mostra que neste mundo o justo sofre. Se Jó era tão justo e sofreu, então a conclusão é que o justo sofre. Não é só, ele está sofrendo porque ele pecou, porque é isso que os amigos de Jó começaram a fazer, a questionar e culpar Jó. Mas nem sempre. Existem vários tipos de sofrimento, de provações, e o justo sofre. A gente vê os profetas, as histórias dos profetas, não é? Como sofreram pelo o próprio povo. Isaías foi cerrado ao meio, Jeremias, que nós aprendemos no sábado, ele foi jogado numa cisterna para morrer amigo, foi espancado, sofreu muitos outros profetas, os apóstolos foram martirizados, crucificados, a igreja primitiva, né, quanto sofrimento ali na boca dos leões, queimados vivos e torturados. Então o justo sofre, queridos. O justo sofre, porque às vezes você está sofrendo e questiona até a salvação. Será que Deus me ama? Será que eu sou crente? Será que eu sou salvo com essa tribulação toda? O justo também sofre, não é só o ímpio, não é só o pecador. Ainda aprendemos que devemos adorar a Deus no sofrimento. Sofrimento é momento de adorar a Deus. O diabo nunca passou tanta vergonha como ele passou com Jó. Ele nunca passou tanta vergonha, nunca mais ele mexeu com Jó. Porque Jó, no momento de sofrimento, aí que ele adorou a Deus, aí que ele buscou a Deus mesmo, queridos. Então, nesse momento, é momento de adorar, é o momento mais que você deve vir para a igreja, glorificar a Deus, cantar louvores a Deus. Eu sei que não é fácil, fácil é falar, mas é isso que você tem que fazer. Momento de provação, de tribulação, de sofrimento, ore mais com intensidade, busque a Deus, cante ao seu Deus, adore, humilhe Satanás, envergonhe Satanás. Sabe por quê? Porque com Jó aprendemos que o diabo quer nos derrubar com o nosso sofrimento. É o momento que ele vai sim chegar e vai questionar, e vai dizer: você não é crente? Que Deus é esse?
Como é que ele é todo poderoso e que você ama, você serve, e no momento que você mais precisa dele, ele não te cura, ele não te abençoa, ele não te dá essa bênção? Como é que você diz que serve esse Deus, ora, e o diabo falando, cochichando, e você perdeu o seu ente querido lá, ele morreu, ele está enfermo lá, e você ora e ele não é curado? Que Deus é esse? Isso é o diabo querendo te desviar a sua fé, te desencaminhar. Então você tem que tomar muito cuidado com isso, queridos, porque com Jó aprendemos que o diabo quer nos derrubar nesse momento. É isso que ele queria fazer com Jó, e é isso que ele conseguiu com a mulher de Jó, e conseguiu ainda usar a mulher de Jó como instrumento para fazer com que o seu marido caísse. Quem sabe você vive o drama de uma enfermidade na família, meu querido. Uma enfermidade, um ente querido enfermo, e você tem orado e não tem surtido efeito, e você questiona, né? Já começou até a questionar, se sente impotente, não é? E às vezes Deus já até levou esse ente querido. Talvez você mesmo é portador de uma doença crônica, um diagnóstico sombrio, ou uma cirurgia às portas, ou outra coisa qualquer. Como é que você tem administrado isso? Isso tem abatido, chocado, prejudicado o seu relacionamento com Deus? Como é que é? Esse é o momento de você mostrar a Deus, assim como Jó, a sua fidelidade, a sua dignidade, a sua grandeza diante de Deus. Se você está passando por qualquer momento desse, não vacile, preste atenção. Deus está vendo, Deus está presenciando. Nada acontece que Deus não esteja presenciando, inclusive na vida do servo dele. Ele está vendo o seu sofrimento, ele tem algum propósito nisso. Então ore: Senhor, qual é o propósito? Tudo tem um propósito. O que o Senhor quer com esse sofrimento meu? Me mostra, Senhor, qual é o propósito, me dê força, me dê estrutura nesse momento difícil. E você intensifica a adoração, intensifica o trabalho na obra do Senhor, e não esmoreça. Lembre-se de Jó, porque Satanás, queridos, usa a pessoa e até a natureza para nos prejudicar. Satanás, ele usa a natureza. Imagina aquele vento terrível que veio sobre a casa. Aquilo é Deus que mandou para destruir os filhos de Jó? Você não entendeu o texto, então. Vamos reportar lá, então. Deus disse, autorizou ele: olha, você pode tirar tudo dele. E ele desceu para tirar as coisas de Jó. Então foi ele que estava aqui, ele que provocou aquele vento, com autorização de Deus, porque ele não pode fazer nada sem autorização de Deus, mas Deus autorizou, com um propósito. Aquele fogo que caiu nas ovelhas, aqueles raios ali, foi Deus que mandou aqueles raios? Não. O diabo, de certa forma, com a permissão de Deus, ele manuseia também a natureza. E é ele que mandou aquele fogo lá e queimou as ovelhas. Então Satanás usa a natureza, não só a pessoa. Satanás atacou o casamento de Jó. Jó enfrenta o abandono da esposa na hora da sua maior solidão, da sua maior aflição, quando ele mais precisava de alguém, porque ele estava abandonado por todo mundo, né, jogado ali, desprezado, naquela tortura, naquele sofrimento, o maior momento que ele precisava da esposa, ele não teve a sua ajuda, pelo contrário, ela falou exatamente, parece o diabo falando, porque o que o diabo queria? Ele queria uma coisinha simples de Jó. Ele queria que Jó blasfemasse de Deus na cara, porque ele falou: se você tirar as coisas dele, ele vai blasfemar na sua cara, e a blasfemar é xingar. Então a mulher de Jó disse: amaldiçoa o seu Deus e morre. É o diabo falando: amaldiçoa o seu Deus. Não é a mesma coisa, não é isso que ele queria, não é isso que ele falou para Deus: se você fizer isso, ele vai amaldiçoar. Então ele disse para a mulher, Satanás disse para a mulher: convence ele de xingar a Deus, de amaldiçoar a Deus. E com isso, queridos, eu digo a vocês, não só as mulheres, as esposas, mas os esposos, cuidado, vigie para vocês não dar lugar para ser usado pelo diabo para prejudicar o seu próprio cônjuge. Você tem que ser bênção para o seu cônjuge, você tem que conduzi-lo à casa de Deus, à obra de Deus,
conduzi-la a uma vida diante de Deus e não prejudicar. Não seja obstáculo para o seu cônjuge, mas seja bênção para ele a todo momento. Lembra da mulher de Jó, que desencaminhou. Não faça isso. Não é só mulher que faz isso, não. O homem muitas vezes pode fazer isso, que às vezes a mulher é uma bênção e é o homem, não é que atrapalha a mulher, ou vice-versa. Mas que nenhum de nós faça isso, porque o inimigo, se deixar, ele usa mesmo. Satanás usou os amigos de Jó, porque os amigos de Jó, eles vieram com o propósito, com o fito, de consolar Jó, e começaram a consolar. Mas daí a pouco, eles começaram a acusar Jó, a dizer coisas horríveis de Jó. Se vocês forem ler lá, vocês vão ver. Disseram que Jó era ladrão, era adúltero, era explorador, e uma série de coisas. E foi acusando Jó naquela tortura, eles confundindo a mente de Jó. Não é? Fazendo com que Jó, tentando Jó a questionar Deus, a murmurar contra Deus. E eles, vocês vão ver quanto eles passaram a ser usados pelo inimigo, não vigiaram. E tanto é que depois nós vamos ver que Deus exorta eles, fala, como vocês ousaram, atreveram a fazer isso com meu servo Jó, a falar essas coisas com meu servo Jó. Então, querido, Satanás usa pessoas e a natureza para prejudicar os servos do Senhor, e usa o cônjuge também. O cônjuge, ao invés de edificar o outro, ele passa a prejudicar. Mas, meus queridos, além de nos ensinar como lidar com o sofrimento, o livro de Jó nos ensina sobre o relacionamento verdadeiro com Deus, porque nós precisamos ter um relacionamento que agrada a Deus, um relacionamento verdadeiro com Deus. Como é o nosso relacionamento com Deus? O que nos motiva a servir a Deus? Por que você está aqui? O que você quer de Deus? A primeira coisa que você quer de Deus, que é estar perto dele mesmo. Você está aqui por alguma motivação? Você quer algum favor, alguma coisa? Ou você, em primeiro lugar, você é gostoso estar na presença de Deus, é gostoso ouvir a palavra de Deus, a comunhão com os irmãos, independente de qualquer ajuda, de cura, de qualquer coisa, em primeiro lugar, estar na casa de Deus, louvando a Deus, buscando Ele, isso te dá prazer. Isso em primeiro lugar, isso que motiva o relacionamento com Deus. O relacionamento com Deus tem que ser como o relacionamento de um pai para um filho, da mãe, muito mais do que isso. O filho que ama grandemente a mãe, e a mãe o filho, e eles, como é bom eles ficarem ali, não é? E a mãe às vezes não tem nada para dar para o filho, paupérrima, mas ele está ali, ela está lá nos braços, agrudado nela, porque ele gosta dela, ele ama, independente de qualquer coisa. Esse é o relacionamento verdadeiro com Deus. Nós servimos a Deus pelo que Ele é ou pelo que Ele pode nos proporcionar. E se não recebemos o que buscamos, como fica? E se as vantagens acabar, Deus deixar de ser útil? Existe alguém na terra que, mesmo perdendo tudo, permanece sempre fiel a Deus, mesmo perdendo tudo que tem, ficar na lona, na miséria, como Jó? Serve a Deus. Jó era assim. E Deus ficou feliz com Jó, e Deus espera de cada um de nós. Existe alguém que, mesmo sendo o mais rico da terra, tem Deus como tudo na sua vida? Mesmo seja um Bill Gates, na terra ele tem Deus em primeiro lugar, e isso para ele, diante de Deus, não significa nada. E com isso, queridos, aprendemos com Jó, que uma pessoa pode ser rica e temente a Deus. O problema não é ter dinheiro, o problema é o dinheiro nos ter. O problema é que às vezes o dinheiro não nos serve, é nós que servimos ele, nós somos escravizados por ele, e nós dependemos dele para tudo, ele é tudo para nós. Ainda que ele não compre cama, ele compra a cama, mas não compra a saúde, não é? Ele não atinge o nosso aquele patamar espiritual, é só material, dinheiro é matéria, não é? Ele não supre a nossa carência, não é? As nossas carências emocionais, espirituais, a gente sabe disso, não é? Porque o rico sofre tanto quanto a gente, não é, de tanta coisa, não é? Enfim, a gente sabe que o dinheiro não atinge, mas mesmo assim tem pessoas que têm ele como tudo, é uma ingenuidade absurda, não é? Porque não percebe na realidade, né,
as pessoas se suicidando e depressiva e cheia de dinheiro. A gente nunca não aprende e confia no se eu tiver dinheiro eu vou ser feliz, se eu tiver dinheiro eu puder comprar aquilo, e não é assim. Então o problema não é ser rico, não é rico para ser bênção. Tem tantas pessoas na Bíblia abençoadas que eram ricos. O problema é administrar isso, o problema é saber não deixar isso roubar o nosso tempo com Deus, as prioridades. É meio complicado isso, mas se conseguirmos, não tem problema algum. Porque Jó era um homem riquíssimo, era o mais rico da terra, e, no entanto, olha a fidelidade, olha, nós aprendemos com ele. Isso é uma lição que nós estamos aprendendo com ele. Existe alguém que, mesmo sendo o mais rico da terra, realmente é fiel a Deus e tem Deus como tudo na sua vida. O relacionamento de Jó com Deus, queridos, estava acima dos bens materiais e até da saúde física também. Até na saúde. A saúde dele não era maior. Ainda que ele perdesse a saúde, ele permanecia firme. Isso é que é realmente temer a Deus. O seu relacionamento com Deus era gratuito. Não tinha nenhuma barganha com Deus, não tinha troca, porque amor é assim, amor não é barganha. Nós somos impressionantes, queridos. Tudo para nós é na base da troca. Se eu tenho conhecido alguém e se ele não me dá um bom dia, eu dei o bom dia para ele, ele tem que me dar o bom dia, uma boa tarde, até no cumprimento, assim, a gente sempre é na base, né, da troca, da barganha. Com Deus não pode ser assim. E nem com nossos irmãos, né, não deveria ser. Podemos aprender ainda que a fidelidade a Deus nem sempre garante prosperidade, saúde ou sucesso. A nossa fidelidade a Deus nem sempre, porque Jó era fiel, no entanto, ele sofreu. Então não é garantia, não, se eu for fiel a Deus, aí acabou, né? Não vou passar por luta mais, por tribulação, isso não é verdade. Deus deve ser amado por causa de sua pessoa e não por causa de suas dádivas. Deus é maior e melhor do que as suas dádivas. Suas dádivas é coisa secundária. O primeiro mesmo é Ele, a essência dele. Então não interessa o quanto eu tenho, o que eu ganho, se eu estou com saúde, a essência é Ele. Ele é maior do que qualquer coisa, maior do que a minha saúde, maior do que os meus bens. Ele em primeiro lugar. Essa é a motivação que nós aprendemos com Jó. O livro de Jó, querido, nos ensina que após a noite angustiada ou angustiosa, vem sempre o alvorecer. É o que eu já disse para vocês, nunca a noite dura para sempre. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. A luta vai passar, aguente firme. Cuidado, mantenha firme, não vai questionar o seu Deus, não vai esfriar na fé. É uma fase, aguente firme, ela vai passar. Nada é para sempre, esse sofrimento não é para sempre, e a bênção vai vir, e vai vir grande, muito grande. É o que aconteceu com Jó. Tudo que Satanás intentou contra Jó, Deus reverteu em bênção e o dobro, quando Jó venceu a sua prova. Deus restaurou a saúde de Jó. Jó viveu mais 140 anos, o dobro de ano que ele tinha. Ele viu seus filhos, seus netos casar. Ele teve uma vida longa e feliz. Morreu farto de dias, não é? Uma morte suave e abençoada. Deus restaurou os bens de Jó, tudo dobro. Deus deu tudo dobro. Deus deu só 10 filhos para Jó, e você diz, não deveria ser 20? Mas ele ficou com 20. Porque filho de crente não morre. Se o filho é crente, ele não morre, ele vai para os céus, ele está nos céus. Então ele ficou com 10 filhos nos céus e 10 filhos na terra. Queridos, pai crente não morre. Seu pai crente não morre. Ele vai te aguardar nos céus. É por isso que é importante o investimento na família, para trazer a família toda para a igreja, para estar todos, porque aí não morre mais, só viaja. Então Jó, ele ficou com 10 filhos no céu e 10 filhos na terra, logo eles se encontraram. Entende? Então é tudo o dobro que Jó recebeu. Deus restaurou o casamento de Jó. A mulher de Jó aprendeu, foi restaurada, vendo ali a firmeza de Jó,
né, e o propósito, entender o propósito de Deus e as bênçãos de Deus. Deus é especialista em reparar vasos quebrados. Para Deus não há causa perdida, nem casamento perdido. Deus restaura. Jesus ressuscitou mortos, curou paralíticos e fez grandes coisas. Fez e faz, e Ele restaura o casamento também. Não há casamento que não possa ser restaurado. Eu já falei isso para vocês, Ele chama da inexistência o que não existe. Não existe solução não, mas Ele é o Criador, então Ele cria uma solução. Não existe uma saída, Ele cria essa saída. Ele não é o Criador? Ele não cria a partir do nada? Então não há a solução, sim. E Ele restaurou o casamento de Jó. E a mulher de Jó o amou do dobro do que amava, e eles se amaram. Porque Deus, queridos, depois da provação, dessa luta que você está passando, aguente firme, porque a bênção está às portas. Essa noite escura vai passar, porque até nessa noite escura, nesse vale, o Senhor está com você, o Senhor está comigo. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não tenho medo, porque o Senhor está comigo. Esse é o Salmo 23, e depois ele vai falar das bênçãos nesse Salmo, do quanto o Senhor vai cuidar, vai abençoar ele, né? Ele vai habitar na casa do Senhor para todo sempre. Essa noite vai passar, querido, esse vale, tenha certeza disso. Deus restaurou os amigos de Jó também, porque Deus realmente chegou nos amigos de Jó e disse: como vocês fazem isso? Como vocês se atrevem a falar isso do meu servo, do meu justo Jó? Como vocês ousaram a pecar contra o meu servo? Vocês pecaram. E outra coisa, eu só vou perdoar vocês se o meu servo Jó orar por vocês. Vocês vão lá e vão pedir para que ele ore para vocês, que aí eu perdoo vocês através dele. E os amigos de Jó foram lá e suplicaram a Jó, e Jó suplicou a Deus para que Deus perdoasse seus amigos, e Deus perdoou. É interessante que quando Jó começou a clamar, a orar, as coisas começaram a acontecer da forma que ele perdeu. Deus começou a restituir para Jó e restituiu tudo para ele novamente. Porque Deus, queridos, ainda que Ele te prove, pode ter certeza que Ele vai te abençoar grandemente. A partir de hoje, Deus pode pôr em ordem, queridos, a sua vida. Assim como amanheceu um novo dia para Jó, o seu dia também está para brotar. Deus vai te dar um novo amanhecer. Ele pode reerguer você. Ele tem poder para isso, queridos. Para te levantar. Não fique prostrado. Fique firme na sua tribulação, lembrando-se de Jó, né? Que tinha uma causa, um propósito no seu sofrimento, e o Senhor o abençoou. O Senhor usou Jó, a fidelidade de Jó, para dar testemunho ao mundo da sua fidelidade. E a Satanás. Satanás foi envergonhado, foi derrotado, porque ele não conseguiu com Jó. E na sua tribulação, você pode ter certeza, esses cochichos, não é? Que vem, é Satanás tentando te desestimular. Né? Quantos crentes eu vejo, não é, passando por tribulação, afasta-se dos cultos de oração, afasta-se da igreja, está passando um momento de luta. Era o momento dele estar mais intenso, né, na presença de Deus ali, passando a sua luta, aguardando a chuva de bênçãos após essa noite, esse vale escuro, queridos. Mas você seja firme. Vamos ser firmes nas nossas tribulações. Eu já vi aqui nessa igreja mesmo pessoas que já passou por tribulações e já estão recebendo a bênção, a vitória. Essa própria igreja aqui é um testemunho. Passou por grandes dificuldades e Deus começou a abençoar. E eu sinto isso como pastor dessa igreja. Sei que muitos irmãos de oração aqui já estão percebendo que o Senhor está reerguendo essa igreja, que o Senhor está abençoando essa igreja e vai fazer isso. Eu acredito que o período, se ainda não passou o período dessa igreja, o período de Jó, esse amanhecer já está raiando, já está brotando, e que isso aconteça na vida de cada um de nós. Vamos colocar em pé, queridos, e vamos orar, e essa é a palavra que nós tínhamos para a igreja essa noite. Que o Senhor nos abençoe. Obrigado, Jesus, por esta meditação, por essa reflexão, Senhor, que o Senhor nos concedeu,
que nós possamos colocar em prática a Tua palavra, que não seja meras palavras, mas que nós possamos receber e ser ajudados, e ser fortalecidos, e ser consolados e exortados por meio dela, Senhor. Possamos viver a Tua palavra. Se irmãos aqui se encontram passando por dificuldade, por luta, seja ela de qual ordem for, que o Senhor dê força, que o Senhor capacite ele passar por ela, firme, e que o Senhor abrevie essa luta. O Senhor tem poder para isso. O Senhor pode abreviar e amanhecer, trazer o amanhecer para esse irmão querido e trazer para ele alegria. Se é um ente querido, um parente que está hospitalizado, enfermo, que o Senhor o cure para alegrar o teu servo. Se for uma necessidade que ele está passando, uma provação, que o Senhor abrevie. Não digo que tire, mas que o Senhor abrevie essa provação, para que ele possa experimentar, assim como Jó, as bênçãos em dobro, Senhor. Ele possa se alegrar, regozijar na presença do Senhor. Que o Senhor nos fortaleça e nos abençoe, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém. Amém, queridos. Podem sentar, por gentileza. Conseguiu salvar os avisos, Gabriel? Antes dos avisos, queridos, nós vamos sentados mesmo, tá? Quero fazer mais uma oração para nossa semana, para que Deus nos dê uma semana abençoada aí, nas suas atividades, relacionamento, né, familiar, onde você estiver, que Deus possa te abençoar, te livrar de todo mal, né, nesse mundo tão, né, de tanta coisa acontecendo, que você seja abençoado grandemente essa semana. Sim, Senhor, abençoe os teus servos, me abençoe também, que possamos ter uma semana de bênção ao lado de nossa família, que não aconteça nada, Senhor, de anormal, que o Senhor esteja nos guardando, nossas idas e vindas, aonde formos e aonde estivermos, que a tua mão poderosa possa estar estendida sobre nós, para nos guardar, para nos fortalecer, Senhor, e para que possamos estar sempre na presença do Senhor. Nos abençoe, nos ajude, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Você sentou, levante, por gentileza. Nós vamos agora impetrar a bênção e ministrar o amém tríplice e vamos para os avisos, ok? E agora, amados, ide em paz. Que a graça preciosa do Senhor Jesus, o amor indescritível do Pai e a consolação, a presença confortadora e fortalecedora do Espírito Santo esteja com todos vós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém, queridos, que tenhamos uma ótima semana. Esses são os nossos avisos. Pode sentar para a gente ver os nossos avisos. Na quinta-feira, queridos irmãos e visitantes, nós temos o nosso culto de estudo da palavra e oração. Primeiro período é um estudo da palavra, estamos trabalhando o livro de João, o livro de João que é tão bonito, né, tão gostoso da gente aprender. Nós estamos, a primeira parte o estudo do livro, e a outra parte, oração, né? O culto de oração mesmo, onde a gente está intercedendo, orando pelas famílias. Você não pode perder. No sábado, a nossa musicalização, nosso projeto, onde nós temos aí várias turmas aprendendo a tocar instrumento, violão, bateria, teclado, onde nós utilizamos esse curso para evangelizar, para levar a palavra de Deus, não só as crianças, mas os pais também. Deus tem nos abençoado com esse projeto, não é? E nós temos trazido aí uma turminha boa, e elas têm que estar firme com a gente, não é só no projeto de musicalização, não. Sai na escola dominical, não é? Boa parte dos cultos, nós estamos trabalhando, esse pessoal aí já de olho na família, nas famílias, nos pais, e inclusive tem alguns aqui com a gente já, né, participando. É um projeto ousado, e o Senhor tem
nos capacitado com a nossa pouca capacidade, mas é o Senhor que capacita e nós não vamos recuar, não. Nós vamos passar, dividir o pouco que nós sabemos com essa turma aí, porque nós sabemos um pouquinho também, e esse pouquinho já ajuda bastante. Nós teremos a escola dominical no sábado, a musicalização, domingo a escola dominical às 9 horas, onde estamos desenvolvendo um tema muito importante. E nessa escola dominical especial nós teremos a comemoração aos 504 anos da Reforma Protestante. Nós não vamos ter aula da confissão de fé nesse dia, mas nós vamos ter uma aula sobre a Reforma Protestante. Então é bom você aprender sobre isso. Vamos ter uma aula aí bem bacana, meditando sobre a Reforma. Vamos cantar o hino da Reforma, né? Castelo Forte de Martinho Lutero. E vai ser uma escola dominical maravilhosa. Logo após teremos a plenária da SAF, as irmãs estarão aí tratando de seus... não vai ser nesse domingo, não? É dia 7/11, querido, não é nesse mês, não. Esse dia 7/11, irmã, vai dar no primeiro domingo? Vai ser no primeiro? Então tá certo. Então, irmãos, não vai ser no primeiro domingo do mês de novembro. Eu creio que passando esse domingo no outro já né? Então tá, passando esse domingo no outro, fica gravado aí já, registrado, agendado na sua cabeça. Passando esse domingo no outro, as irmãs estarão aí com a sua plenária. E no culto solene, como nós tivemos hoje, não é? Com a palavra do Senhor, com cânticos, e falando, sempre lembrando da prorrogação, da confecção das camisetas do grupo de evangelismo. Estamos criando o grupo de evangelismo, para quem ainda não sabe, para nós evangelizarmos essa adjacência aqui, mas nós queremos sair com a camiseta, é melhor, até para nós identificar, para as pessoas nos receber com mais tranquilidade, então nós teremos padronizada a camisa, vai sair a turma, e é todo mundo que quiser, quanto mais melhor o exército. Então aí você vai adquirir a sua camisa, nós conseguimos a R$32 cada camisa, na malharia, malha fina. Então você vai pagar a sua própria camisa, e nós vamos aí formar esse exército. Na realidade nós já estamos evangelizando, mas não é ainda oficial, mas nós vamos fazer isso. E até o dia 10 você vai falar com o presbítero Rafael, que está à frente aí da confecção dessas camisas, e vai adquirir a sua camisa e fazer parte do grupo. Na verdade, toda a igreja vai fazer parte do grupo. Os que não puderem ir, vai estar nos cobrindo de oração, porque nós precisamos que os irmãos estejam orando por nós. Ali está o Pix da igreja para dízimos e oferta, porque hoje em dia a gente quase não está circulando moeda, dinheiro. Então, se os irmãos quiserem, eu vou colocar no grupo da igreja, o WhatsApp ali, você pode fazer o seu Pix, fazer a sua oferta, e transferir o seu dízimo, que Deus está vendo, é Deus que precisa ver, não é a igreja que precisa ver. E dito isso, irmãos, eu finalizo então, nós finalizamos esse culto, em nome de Jesus, que o Senhor continue nos abençoando. Amém?